Oi, hoje eu vou contar um caso para vocês que me assombra até os dias de hoje. Um caso, assim como muitos mistérios, e que não teve solução, o caso da Cabana 28. Sejam bem-vindos a mais uma história inexplicável e de arrepiar aqui no Difícil Acreditar. E antes da gente começar esse vídeo, não esquece de deixar seu like e de se inscrever para não perder nada. Agora sim, bora começar esse caso de hoje. A cidade de Keddie, localizada no norte da Califórnia, sempre abrigou diversos viajantes em um resort que chamava atenção por sua beleza natural e pelas cabanas feitas de madeira. Muitas pessoas viam o local como ideal para o descanso e até mesmo para a criação temporária de uma família. Pelo menos era o que todos pensavam antes do dia 11 de abril de 1981. Tudo começou quando Glenna Susan Sharp, mãe de John, de 15 anos, Sheila, de 14 anos, Tina, de 12 anos, Rick, de 10 anos e Greg, de 5 anos. Ela tinha se separado do marido e acabou se mudando para Keddie. Chegando lá, a família estava procurando um lugar assim tranquilo para viver. Acabou encontrando então essa cabana, a Cabana 28, lá naquele resort. No entanto, aquele lugar acabou deixando das pessoas pensarem que era um lugar assim tranquilo, um paraíso. E sim, acabou sendo visto como um cenário de horror e de crime. Era mais um dia então assim comum em Keddie. Glenna estava na cabana e esperava por seu filho John e sua amiga Dana Wingate, que já estavam a caminho de casa devido à carona do jovem estudante Craig Walters. No mesmo dia, Tina ela estava na residência da família Seabolt para assistir televisão. Quando Sheila chegou ao local, a garota foi para casa, enquanto a mais velha passou a noite na casa dos vizinhos. Dessa maneira, a sua mãe ela estava lá na Cabana 28, ela estava acompanhada então de John, de sua amiga Dana e de seus filhos mais novos, Rick e Greg, além de um amigo das crianças que era o Justin Smart. Como eu disse, aquela noite ela foi marcada por um crime brutal. Na manhã seguinte, a Sheila voltou então para sua casa e ao entrar lá, ela encontrou os corpos então da Glenna, do John e da Dana. E eles estavam amarrados, isso com arame e fita adesiva, próximos a duas facas ensanguentadas e também a um martelo. Olhando então ao redor, a garota percebeu que a garganta de John havia sido cortada, enquanto a de Dana havia sido estrangulada e apresentava ferimentos na cabeça. Já sua mãe estava sem calça, amordaçada com sua calcinha, ela havia sido esfaqueada no peito e também teve a sua garganta cortada. Ademais, foi encontrada a coronha de uma pistola, uma parte da arma que dá estabilidade, precisão e rapidez na hora de realizar o tiro. Mais tarde, a perícia acabou concluindo que os três haviam sofrido traumatismo craniano. E tudo isso poderiam ter sido causados por um martelo, aquele que havia sido encontrado. A autópsia acabou revelando que todos eles tinham morrido referente a um trauma na cabeça e também a ferimentos a facas. Todavia, a cena não era a única coisa a ser questionada, uma vez que Tina, que havia caminhado para sua casa na noite anterior, ela estava desaparecida e as três crianças, Rick, Greg e Justin, estavam em um quarto na mesma casa e eles não foram vítimas dos criminosos. Assustada, então, ao ver aquela cena, a Sheila acabou voltando para casa então do Seabolt, onde ela tinha ido, e acabou contando o que ela tinha visto, o que tinha acontecido. Foi quando o James Seabolt ele resolveu ir até a casa da mãe da Sheila, né, onde tinha acontecido todo aquele horror, e resgatar as crianças que estavam lá no quarto presas. Durante o seu ato, o James ele acabou dando uma olhada na casa para ver se tinha alguém com vida para tentar ajudar. E nessa dele fazer isso, ele acabou contaminando todas as cenas e todas as evidências do crime. A família Seabolt, com quem que a Sheila havia passado a noite, acabou declarando que não tinha ouvido nenhum barulho suspeito. Porém, enquanto as autoridades buscavam por alguma pista, um casal, também morador do resort, afirmou que foi acordado às 1h30 da manhã
com supostos gritos, mas não soube informar de onde vinha. Ao avistar o local ali pela primeira vez, a polícia notou que não tinha marcas na porta, quer dizer, não parecia ter sido arrombada. O criminoso aparentava não ter tido que forçar a porta para entrar. Além disso, a casa estava com todas as luzes apagadas, o telefone estava fora do gancho e as cortinas elas estavam fechadas. Ainda procurando por pistas, a polícia acabou encontrando a marca de uma mão, uma digital, num caminho ali que levava até os fundos ali da cabana 28. Mesmo sem descobrir muitos rastros, a polícia, eles decidiram seguir a investigação e entrevistaram diversos suspeitos. Entre eles estava um morador de Keddie que havia desaparecido pouco tempo após os assassinatos. Ele foi encontrado em Oregon e foi submetido a um exame detector de mentira, mas logo ele tinha sido liberado. Sem encontrar nenhuma luz, nem nenhuma pista, os investigadores eles acabaram recorrendo novamente aos vizinhos, às pessoas que moravam ali próxima. Dessa vez, os pais do Justin acabaram prestando depoimento. De acordo com o casal, a jaqueta que Tina usava, ela tinha sido encontrada no porão da casa, enquanto que um martelo havia desaparecido. Todavia, as pistas, elas não levavam a nenhum lugar, o que resultou na declaração do condado Doug Thomas. O Martin Smart, o pai do Justin, ele queria jogar as suspeitas para longe dele. Posteriormente, os oficiais, eles decidiram entrevistar a família Seabolt outra vez, o que acabou ocasionando em uma outra pista. Agora, eles se lembravam de ter avistado uma van verde estacionada em frente à cabana, enquanto outros vizinhos alegaram ter visto um Datsun marrom no mesmo local, que possivelmente estava com um pneu furado. Quando ele foi abordado pela primeira vez, o Justin, ele acabou dizendo que ele tinha sonhado com os assassinos e tinha visto a aparência dos assassinos. Depois, mais tarde, ele acabou afirmando que ele tinha presenciado o próprio assassinato, mas que ele não se lembrava de muitos detalhes. Dessa maneira, os pais do jovem procuraram uma resposta sobre o crime por meio de um hipnólogo. Foi quando o menino disse que tinha ouvido sons provenientes da sala. Logo, ele decidiu ir até o local e avistou a Glenna e mais 2 homens. Um foi caracterizado com cabelos curtos e bigode, enquanto o outro tinha uma barba curta e cabelos longos. Ainda em hipnose, o garoto ele acabou dizendo que tinha visto a Dana e o John chegarem ali na residência. Ambos começaram a discutir com aqueles homens que usava óculos. Foi quando aconteceu a primeira luta com os criminosos. E aí a Tina acabou chegando na casa. Nesse mesmo momento, a garota acabou sendo retirada da casa, mas não se sabe para onde ela foi levada. Devido à descrição feita pelo menino, o artista Arlan Amber deu vida aos esboços dos infratores. Logo, a imprensa também passou a divulgar suas características. Homens entre 20 a 30 anos, com óculos de sol dourado. O de cabelos loiros tinha de 1,80 a 1,88, enquanto o de cabelos pretos tinha 1,68 a 1,78. Mesmo com um trabalho de mais de 4.000 horas, o Thomas ele acabou descartando os últimos suspeitos pelo crime, os serial killers Henry Lee Lucas e Otis Tully. Ainda no decorrer da investigação, o policial desmentiu a informação de que o crime podia ter sido motivado pelo narcotráfico, uma vez que não foram encontradas drogas na casa de Glenna. Carla McMullen, uma amiga da família, afirmou que Dana Wingate, amiga de John, havia roubado LSD dos traficantes da área. Como o fato não pôde ser confirmado, a alegação não foi considerada. Devido ao depoimento do Justin, todos acreditavam que a Tina ela tinha sido removida da cena do crime. Porém, para onde teriam levado ela? Essa era uma das inúmeras perguntas que o FBI tinha para fazer. Primeiramente, a investigação ela realizou uma pesquisa ao redor da residência, atingindo 8 quilômetros explorados. Só que
nada foi encontrado. Apenas 3 anos depois do crime, um colecionador de garrafas acabou encontrando um crânio e também parte da mandíbula, isso em Feather Falls, a 160 quilômetros de Kedzie. Perto de seus restos mortais, os detetives acabaram encontrando uma jaqueta azul feita de nylon, um cobertor também e um par de calças jeans da marca Levi Strauss. Em 1984, no mesmo ano dessa descoberta, a patologia acabou confirmando que essas partes elas eram realmente de Tina. Em 1996, o Robert Joseph Silveira Jr. ele foi considerado um suspeito do assassinato. Sem sucesso, nada foi comprovado e a cabana 28 então ela foi destruída em 2004. Juntamente com qualquer pista sobre o crime. Já em 2008, Marilyn Smart, que era a mãe do Justin, ela acabou afirmando isso após a morte do seu marido, né? Que ela acreditava que o marido dela e mais um amigo, chamado John, eles haviam participado desse assassinato do dia 11 de abril. A mulher acabou alegando que ela havia deixado o John e o marido dela em um bar, era por volta das 11 horas da noite. E era por volta mais ou menos das 2 da madrugada quando ela encontrou o marido dela e o John, e eles estavam ali no fogão a lenha e eles queimavam alguma coisa e ela achou aquilo um tanto quanto suspeito porque ela não conseguiu ver o que eles estavam queimando. Então, diante dessas acusações, o xerife, o Doug Thomas, afirmou que já havia investigado Martin e que o homem ele havia passado no teste detector de mentiras. No entanto, o Bobad, né, que era o John, não havia prestado depoimento, já que foi a primeira vez que o seu nome acabou aparecendo como um dos suspeitos. Ao procurar pelo homem, a polícia descobriu que ele havia morrido em 1988, o que resultou novamente num crime sem solução. Anos depois, em 2016, acabou sendo encontrado um martelo que estava perdido, que o Martin disse que ele tinha desaparecido. Esse objeto ele estava dentro de um lago e ele acabou sendo levado para um investigador de nome Mike. E para esse investigador, esse item, esse martelo, ele tinha sido colocado ali propositalmente. Mesmo então sem norte, um artigo publicado pelo The Sacramento Bee em 2016 acabou revelando uma carta escrita por Martin à sua esposa. Nela, o homem acabou escrevendo o seguinte: paguei o preço do seu amor e agora o comprei com a vida de 4 pessoas. No mesmo ano, Gamberg afirmou que não havia admitido aquela carta como evidência, após a escritura ser compartilhada por meio do jornal. Um conselheiro de Martin afirmou que o homem havia admitido os assassinatos de Glenna e de Tina e que a garota havia sido morta para impedir que ele fosse identificado. 2 anos depois, o detetive acabou informando que o DNA encontrado em um pedaço de fita era correspondente a um suspeito que estava vivo. Mas até hoje nada foi concluído. Existe um filme chamado A Cabana 28. Eu não me lembro agora se ele está disponível na Prime, eu não me lembro onde ele está disponível. Qualquer coisa deixa aqui embaixo nos comentários. Mas enfim, eu nunca consigo assistir esse filme até o fim, eu acho simplesmente horrível. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Depois me conta aqui nos comentários, vocês já tinham ouvido falar dessa história? O que vocês acharam dessa história? Quem que vocês acham que realmente fez essa barbárie? Conta aqui, eu quero saber.